Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs. É com imensa satisfação que aqui estamos nos reunindo mais uma vez neste centro espírita virtual, nesta sala virtual, para mais um momento de estudo, mais um momento de reflexões acerca do Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. E por isso, mais uma vez, agradecemos a Deus, nosso Pai, de infinita bondade, misericórdia e amor, em especial e acima de tudo, pela dádiva da vida. Agradecemos a este Pai misericordioso que nos concede constantemente, por bondade sua, oportunidades para realizarmos em nós o processo de transformação tão urgente e necessário. Agradecemos a Jesus, nosso Mestre e Senhor, guia e modelo para toda a humanidade, por estes ensinamentos maravilhosos que Ele nos deixou de forma exemplificada, conforme nós encontramos em seus evangelhos de amor. Aos espíritos amigos, também nos dirigimos, agradecidos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória. E a todos vocês, irmãos e irmãs de jornada, também não posso deixar de agradecer pela presença, pela companhia, por nos auxiliar nestes humildes estudos e reflexões, com a participação, com os comentários, com os compartilhamentos, levando luz a outros irmãos de jornada. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas, e que possamos aproveitar da melhor maneira possível mais este momento que nos foi reservado no relógio da eternidade, como mais uma oportunidade para o nosso esclarecimento. Então, hoje aqui nos encontramos para estudarmos mais um capítulo do livro Palavras de Vida Eterna, de autoria de Emmanuel, em parceria com Chico Xavier, e hoje estudaremos o capítulo de número 125, que tem como título No Convívio do Cristo. Então aqui Emmanuel nos traz reflexões profundas acerca deste assunto. Será que nós que aqui nos encontramos, em especial no corpo físico, nós estamos buscando constantemente o convívio do Cristo? Através das nossas atitudes, estamos realmente no convívio do Cristo ou estamos nos afastando deste convívio com o Cristo? Mas antes de começarmos aqui estas reflexões, nas palavras de Emmanuel, que buscou como referência palavras do apóstolo Paulo, na primeira epístola, ou melhor, na segunda epístola aos Coríntios, faremos mais uma vez leitura do livro Vigiai e Orai, de autoria do espírito Irmão José, em parceria com Carlos Bacelli. E a mensagem é a que se encontra no capítulo de número 50, que tem como título Igualmente Frágeis. Então aqui, Irmão José também nos traz orientações de forma bem sucinta sobre a nossa fragilidade. Então prestemos atenção nestas orientações de Irmão José. Então ele diz da seguinte maneira neste capítulo de número 50: aproxima-te mais dos outros para conhecê-los melhor. Então antes de julgarmos, condenarmos uma criatura, um irmão, uma irmã de jornada, pelo seu comportamento às vezes equivocado, nos aproximemos daquela criatura para conhecê-la melhor. E aí ele diz que o que dizem acerca de uma pessoa para você pode não ser verdade. Então é melhor que você mesmo ou você mesma se aproxime daquela pessoa e conheça aquela pessoa por você mesma ou por você mesmo. O que você pensa acerca de uma pessoa pode não corresponder aos fatos, porque em muitas situações nós pensamos acerca de uma pessoa por ouvir falar, por ouvir as outras pessoas falarem
acerca daquela pessoa. E aí ele acrescenta que a maioria vive de aparência. Então nós podemos, às vezes, pensar, comentar acerca de uma pessoa, seja de forma positiva ou de forma negativa, e, na verdade, não ser e não expressar a realidade, porque a maioria de nós vivemos de aparência. E ainda ele acrescenta, tentam ocultar-se por timidez ou por vergonha de se mostrarem como são. Então, muitos de nós nos comportamos assim, nos ocultamos por timidez ou por vergonha de nos mostrarmos aos outros como verdadeiramente ainda nos encontramos. Se alguns, acrescenta irmão José, se alguns aparentam ser melhores do que são, outros são melhores do que aparentam ser. Então aqui ele nos chama atenção para duas situações que realmente acontecem no nosso meio, porque muitos de nós aparentamos ser melhores do que realmente já nos encontramos, e muitos outros de nós somos melhores ou já nos encontramos numa condição de melhores do que aquilo que aparentamos ser. E ainda ele diz, tudo mesmo tu mesmo não te conhecerás distante do confronto com os semelhantes. Então aqui ele nos chama a atenção que este confronto, este conviver com o semelhante, buscar conhecer o semelhante, é buscar conhecer-nos a nós mesmos, porque nós, conforme ele nos diz aqui, nós não iremos nos conhecer se nos mantivermos isolados, distantes deste confronto com o semelhante. Ninguém sabe, diz irmão José, que ninguém sabe como reagirá quando for provocado. Sim, sem sombra de dúvida que nós não sabemos como será a nossa reação quando formos provocados. E aí ele encerra dizendo, psicologicamente é preciso termos bastante cuidado para não nos desnudarmos. Então ele diz, psicologicamente não te desnudes, mas não tenhas receio de quem procura aproximar-se de ti, porque todos somos igualmente frágeis. Então aqui ele nos chama a atenção para mantermos este cuidado, para não nos desnudarmos psicologicamente diante das outras pessoas, mas não tenhamos receio daquelas pessoas que se aproximam de nós, porque todos somos igualmente frágeis. Então assim encerra irmão José esta maravilhosa mensagem de esclarecimento para todos nós. E aí fechamos este parêntese com o irmão José para chegarmos nas palavras de Emmanuel, no livro Palavras de Vida Eterna, no capítulo número 125, lembrando que este livro, Palavras de Vida Eterna, ele é composto por 180 capítulos. Hoje estamos realizando estes estudos humildes e estas reflexões com base no capítulo 125, que tem como título No Convívio do Cristo, em que Emmanuel buscou como referência para estas reflexões palavras do apóstolo Paulo, que estão lá na segunda epístola aos Coríntios, no capítulo 5, versículo de número 17, quando o apóstolo Paulo, escrevendo aos irmãos de Corinto e a todos nós, disse da seguinte maneira, assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Então aqui o apóstolo Paulo nos afirma que todos nós, se realmente estivermos convivendo no convívio com Cristo, nova criatura seremos. As coisas velhas já passaram,
eis que tudo se fez novo. Então aqui ele nos chama a atenção desta forma, para buscarmos este convívio com Cristo, deixarmos as coisas velhas e tudo na nossa vida se fará novo. E aí vem Emmanuel e nos diz da seguinte maneira, que é comum ouvirmos a cada passo observações de companheiros desarvorados e abatidos a fixarem emoções e pensamentos em pessimismo e azedume, qual se acalentassem espinheiros e charcos submersos neles mesmos. Então aqui Emmanuel já começa nos chamando a atenção que muitos de nós, quiçá a maioria, ainda nos comportamos assim, como companheiros desarvorados e abatidos. Nós fixamos emoções e pensamentos de pessimismo e azedume, ao invés de alegria e satisfação pela vida, a fé no futuro, e ao mesmo tempo nós acalentamos espinheiros e charcos dentro de nós mesmos, através do nosso comportamento equivocado. Então aqui ele acrescenta da seguinte maneira, acerca do nosso comportamento, que muitos de nós respiramos e caminhamos, transportando conosco mesmo enorme submundo de mágoas e desilusões, deixando onde pisamos escuro rastro de fel. Então aqui ele nos chama a atenção que muitos de nós ainda nos comportamos assim, respirando e caminhando, transportando esse submundo de mágoas. Quantos de nós, quantas pessoas nós conhecemos ou já tivemos a oportunidade de conviver com pessoas assim, que constantemente lembram e relembram mágoas do passado, desilusões, e por onde ela passa, ela está constantemente reclamando, deixando este escuro rastro de fel, esse escuro rastro de energias negativas. E ainda ele acrescenta que muitos de nós falamos constantemente de experiências dolorosas da própria vida íntima, empregando 1000 frases, prestemos atenção, 1000 frases tortuosas e contundentes no apontamento que poderiam encaixar em algumas poucas palavras claras e simples. Então aqui ele nos chama a atenção que muitos de nós ficamos reclamando constantemente, falando de experiências dolorosas do passado, empregando 1000 frases para, neste caso, nos torturar de forma contundente em relação aos nossos problemas do passado, aquelas dores do passado, sendo que poderíamos até fazer referência a estes problemas do passado, fazer estes apontamentos para alguém em relação ao nosso passado, usando poucas palavras claras e simples. E ainda Emmanuel acrescenta da seguinte maneira, que muitos de nós, quiçá a maioria, dramatizamos desencantos. Ficamos realizando dramas acerca da nossa vida, dramatizamos desencantos. Também muitos de nós, conforme ele nos lembra, devido à nossa ignorância, teimamos em reconstituir doenças passadas com a volúpia de quem lhe procura o indesejável convívio. Então, muitas pessoas ainda se comportam assim, reconstituindo constantemente doenças passadas com a volúpia de quem lhe procura o indesejável convívio no presente. Porque muitas pessoas, se você chegar para ela e questionar fulano ou fulana, como você está? Você até se arrepende de ter feito este questionamento, porque aí ela começa este processo de reconstituição do seu passado, ou seja, do passado dela, principalmente em relação a doenças, pessoas hipocondríacas,
que gostam de ficar falando acerca de problemas, de doenças, uso de medicamento tal e tal, e assim sucessivamente. Então ele diz que muitos de nós adoramos, devido à nossa ignorância, adoramos, entre aspas, em ficarmos reconstituindo o nosso passado, principalmente em relação a doenças refletindo no corpo físico. E ainda ele diz que muitos de nós nos queixamos de ingratidões, ficamos constantemente lembrando, relembrando, pisando e repisando as ingratidões sofridas no passado. E ainda ele diz que muitos de nós apontamos preterições e prejuízos que sofremos em épocas precedentes, ficamos lembrando e relembrando, passando para as outras pessoas, relatando para as outras pessoas prejuízos que tenhamos sofrido, principalmente prejuízos no campo material, que tenhamos sofrido em épocas passadas. Também devido à nossa ignorância, nós ficamos neste passado e esquecemos de viver o presente. Por isso tem um nome, presente, que é o único momento em que podemos verdadeiramente agir e temos a oportunidade de agir da melhor maneira possível para corrigirmos os nossos erros do passado, consequentemente, preparando um futuro melhor. E ainda ele diz na sequência acerca desses comportamentos equivocados, em que quando nós nos comportamos assim, ou se nós ainda nos comportamos assim, com certeza não estamos no convívio com o Cristo. Então ele diz que neste comportamento equivocado, muitos de nós historiamos, ou seja, ficamos relatando as histórias de episódios tristes que a vida já relegou aos arquivos do tempo. Então, coisas que estão, como se dizem, mortas lá no passado, nós ficamos historiando, trazendo para o presente, lembrando constantemente. Conforme nos lembra que a nossa irmã Vilma Guimarães, precisamos sim e temos sim que lembrar momentos felizes, trazendo esta felicidade para o presente, principalmente se você estiver passando por um momento de tristeza, de melancolia. Então, acrescentar tristeza e melancolia a um momento de tristeza, com certeza não irá ajudar em nada. Mas se você, conforme nos lembra a nossa irmã Vilma, se você, se eu, se cada um de nós nos preocuparmos em trazermos para este momento de tristeza no presente, se você está passando por um momento assim, trazer os momentos felizes do passado, trazer as pessoas que estiveram com você naqueles episódios alegres do passado. Então, assim, deve ser ou deveria ser o nosso comportamento para estarmos verdadeiramente no convívio com o Cristo, porque o Cristo é alegria, o Cristo é felicidade, o Cristo é amor. E ainda Emmanuel acrescenta que muitos de nós, ainda devido a esta ignorância, nós fazemos longas escavações, como se fôssemos arqueólogos, fazendo escavações em escombros, em coisas antigas, buscando relíquias do passado. Mas só que nós fazemos estas longas escavações em lastimáveis acontecimentos passados, como quem se compraz ao clima do esgoto. Prestemos atenção no termo que Emmanuel usa no final desta frase, que quando nós fazemos e teimamos em fazer estas longas escavações em lastimáveis acontecimentos do passado, é como se nós tivéssemos o prazer, ou se nós nos comprazêssemos de estarmos mergulhados em um clima de esgoto, chafurdando na lama e no esgoto. Então ficamos realizando estas longas escavações em nosso passado. E aí depois desta série de considerações que Emmanuel fez aqui, ele diz da seguinte maneira: com este comportamento equivocado, ou com todos esses comportamentos equivocados, respirando e caminhando nesse submundo de mágoas, falando de experiências dolorosas, dramatizando a nossa vida, reconstituindo doenças, nos queixando excessivamente,
também apontando prejuízos do passado, historiando a nossa vida em episódios tristes do passado, fazendo estas longas escavações em relação a momentos lastimáveis da nossa vida. Então ele diz que com isso, quando nós, ou se nós continuarmos nos comportando assim, nós envenenamos ou iremos envenenar a nossa vida e desta forma também vamos ficar naquela condição de cegos. Então, com isso, envenenam a vida e enceguecem a própria alma, incapazes de perceber que o Evangelho é luz, o Evangelho é renovação nos campos do Espírito. Sem sombra de dúvida que o Evangelho é isto, o Evangelho é luz, o Evangelho é renovação. Então, se queremos realmente estarmos no convívio com o Cristo, é preciso que busquemos esta luz, conforme Jesus nos pediu. Brilhe a vossa luz, que possamos brilhar a nossa luz, buscarmos neste clima de renovação com a luz do Evangelho, buscarmos o convívio com Jesus. E ainda Emmanuel acrescenta, se antigas dores, aqui ele nos orienta, se antigas dores e problemas superados te voltam à imaginação, esquece-os e segue adiante, porque sem sombra de dúvida que essas antigas dores e problemas nós precisamos lembrar ou relembrar na nossa vida apenas na condição de experiências acumuladas e também como aqueles indicativos de onde não pisarmos mais, naquele sentido de errarmos outra vez. Então Emmanuel diz assim e acrescenta, pensa no melhor que te espera e busca voluntariamente o trabalho a fazer. Então é preciso pensarmos no melhor, naquele melhor que nos espera, na vida que temos pela frente, a eternidade pela frente, e buscarmos voluntariamente todo o trabalho que temos à nossa disposição para fazermos no campo do bem. E aí Emmanuel encerra dizendo, consoante a assertiva do apóstolo, ou seja, de acordo com as afirmativas do apóstolo Paulo, se alguém permanece em Cristo, nova criatura é. Então, se nós estivermos no convívio com Jesus, agindo de acordo e em conformidade com os seus ensinamentos, com certeza não iremos nos comportar como aqui Emmanuel nos chamou a atenção em relação aos nossos comportamentos equivocados. E assim, se estivermos com Jesus, nova criatura seremos, porque efetivamente, quando a nossa vida está em Jesus, tudo em nós e diante de nós se faz novo. Então, se estamos realmente com Jesus, tudo em nós e diante de nós se faz novo. É preciso trabalharmos, porque sem sombra de dúvida que isto não irá acontecer se ficarmos de braços cruzados. É preciso atitude sempre trabalhando no bem para a nossa própria iluminação e renovação espiritual, aplicando estes ensinamentos de Jesus na nossa vida prática do dia a dia. Paz aos nossos corações e muito obrigado. Muito obrigado a todos vocês, irmãos e irmãs de jornada, por mais esta oportunidade que tivemos de aqui nos encontrarmos juntos, mesmo à distância, este encontro virtual, neste mesmo ponto virtual, refletindo acerca destes ensinamentos acertados de Jesus de Nazaré, nas palavras de Emmanuel e Chico Xavier. Paz aos nossos corações.